Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre a candidíase. Segundo vídeo da nossa minissérie sobre doenças. Se você não assistiu o primeiro vídeo, é só clicar aqui em cima, vai lá, assiste primeiro o primeiro vídeo e depois volta para esse vídeo daqui, porque tem coisas que eu falei lá que eu não vou repetir aqui, que vai dificultar um pouquinho o entendimento se você não assistir primeiro, tá? A candidíase é uma doença muito comum, principalmente em calopsitas, que é causado por um fungo chamado Cândida. A Cândida está presente em vários seres vivos, humanos, cachorros e nas calopsitas também. Dentro de todas as calopsitas tem um pouquinho desse fungo chamado Cândida. Mas isso não significa que esses animais estão necessariamente doentes. Como eu já falei aqui no vídeo anterior, nem sempre que um micro-organismo está dentro de um ser vivo, ele necessariamente está causando uma doença nesse ser vivo, né? Ele pode estar lá dentro em equilíbrio e não causar doença. E é o caso da Cândida, que está presente em vários seres vivos e só alguns desenvolvem a doença da candidíase. A Cândida é um fungo de baixa patogenicidade. Então o que a gente pode concluir com isso? Bom, se a calopsita já tem um micro-organismo dentro dela e ele é de baixa patogenicidade, o que precisa para poder a minha ave ficar doente e desenvolver a cândida? Terceiro item é a imunidade, tá? Então, se já está dentro dele, mas ele tem baixa patogenicidade, como é que faz para ele atingir minha ave? É quando a imunidade baixa, tá? Então, o principal fator para poder essa doença se desenvolver na tua ave é a imunidade da ave. Pois bem, e quando essa imunidade baixa, o fungo às vezes cresce numa quantidade tão grande que gera essa doença candidíase e seus sintomas. E quais sintomas são esses então? Vamos falar de dois períodos na vida da ave, porque os sintomas são diferentes, tá? Primeiro, nos filhotes até mais ou menos 60 dias, nos filhotes que ainda não se alimentam sozinhos. Para esses filhotes a gente pode destacar três principais sintomas. Primeiro deles, o filhote demora de se desenvolver. Então, às vezes, o filhote tem 20 dias e ainda não abriu o olho, ainda não nasceu pena direito. Tá? Já vi isso muito acontecer. Segundo, papo estagnado. Principalmente para quem dá papa para calopsita consegue observar isso. Você dá papa, sei lá, de manhã, de tarde e de noite. Aí um dia você deu de manhã, quando você foi dar de tarde o papo tá cheio, não esvaziou. Você foi dar de noite, o papo tá cheio, não esvaziou. Isso é um papo estagnado, tá? Pode ser um sintoma de candidíase, que aquela ave tenha desenvolvido a doença. E o terceiro sintoma em filhotes é regurgitar. Então você deu a papa, o filhote se alimentou e ele está regurgitando. Isso pode ser um sintoma também de candidíase. Segundo período da vida da ave, a partir de 60 dias ela já está comendo sozinha, o sintoma é diferente. Geralmente, nesse período, a ave não tem mais o que desenvolver, ela não fica com o papo estagnado, ela já está mais preparada para poder se defender dessa doença. Então, o único sintoma que a gente consegue observar nessa idade é na língua da ave, às vezes ela fica com uma placa esbranquiçada, tá? Então, se a sua ave já estiver comendo sozinha, se for um adulto e tiver uma língua, uma placa esbranquiçada, dá pra ver um branco bem branco mesmo, igual um fungo que dá às vezes no queijo, que dá às vezes na fruta. Pode ser que a sua ave tenha candidíase, tá bom? Agora, olha que interessante como é que as coisas têm coerência e os vídeos têm conexão. Vocês sabiam que os filhotes que são alimentados na papa, eles têm muito mais propensão a desenvolver candidíase do que os filhotes alimentados pelos pais, né? E por que isso? Porque primeiro a gente está falando de fungo, né? Então, o fungo a gente precisa ter uma limpeza, uma higiene. Muitas vezes, quando você dá papa para o filhote, não tem essa limpeza correta, limpeza do bico, limpeza das penas ao redor do bico, né? A ave se suja e acaba proliferando mais fungo aí ao redor do bico e acaba desenvolvendo essa doença. Segundo, que a gente está falando de imunidade. E imunidade em aves está diretamente ligada a estresse, tá? Muitas vezes, tá? Não é só isso, mas estresse. Você tira um filhote que está lá dentro do ninho, tira do ninho e bota em outro lugar. Um fator estressante. Tinha uma temperatura dentro do ninho, é uma outra temperatura fora do ninho, outro fator que estressa. Você começa a enfiar algo na boca dele, um líquido, uma coisa, ele está assustado,
outro estresse. Então isso faz com que a imunidade da ave abaixe e que ela fica mais propensa a desenvolver a candidíase. Isso sem falar também no valor nutricional da papa, que geralmente é mais pobre do que a da alimentação dos pais. Então pense bem antes de tirar os filhotes dos pais, tá? Porque eles são mais propensos a desenvolver essa doença e eu já vou responder a pergunta que deve estar na tua cabeça. Sim, a candidíase mata, principalmente os filhotes pequenos, mas é sempre bom a gente ter um cuidado aí até com as aves maiores, tá? Um cuidado de higiene e um cuidado para não levar elas a níveis de estresse que possam fazer com que elas desenvolvam essa doença. A candidíase não é transmissível, exceto, a gente pode dizer, por uma situação assim que me veio em mente. Digamos que você tenha duas calopsitas, um casal, pais, que desenvolveram a doença. Elas estão com candidíase, ou seja, estão com a quantidade de fungos dentro dela desequilibrada. Se aquelas aves estiverem alimentando filhotes pequenos, elas podem transmitir para os filhotes uma quantidade grande de fungo e isso pode fazer com que os filhotes desequilibrem ali a flora intestinal dele, que a cândida se multiplique demais e desenvolva também a doença neles, tá? Então a doença não é transmissível, mas o fungo é, né? Então um fungo em grande quantidade pode gerar doenças nos filhotes. Agora, entre uma ave e outra não precisa se preocupar, porque todas têm. Existe um tratamento para candidíase, tá? É um tratamento simples, barato, mas você tem que dar o medicamento todos os dias, pelo menos durante uma semana. Tem ave que, de repente, do desenvolvimento, ela precisa de mais de uma semana, tá? Mas é possível tratar, tá? Você vai controlar aquela quantidade de fungo, a doença vai desaparecer, os sintomas vão desaparecer, mas isso não garante que a sua ave não vai ficar com candidíase de novo, tá? Porque se tiver uma baixa de imunidade, o fungo está dentro dela mesmo, o fungo pode voltar a atacar, crescer e pode desenvolver uma nova candidíase e você tem que tratar outra vez. É importante ressaltar também, tem umas pessoas que gostam de fazer exames anuais, né? Gostam de ter um controle de doenças do plantel, e eu aconselho, isso é muito bom. Porém, alguns laboratórios, eles não detectam doença, eles detectam o fungo. E aí, presta atenção, é muito importante você saber isso. Você manda o seu exame de fezes para o laboratório e o laboratório vai detectar o fungo. Só que o fungo a gente já sabe que tem. Então vai dar sempre positivo e vai parecer que a tua ave está sempre doente. Não, toma cuidado e especifique bem para o laboratório que você está tentando identificar a candidíase e não o fungo da cândida, porque o da cândida você já sabe que tem, que está na flora intestinal das aves, dos humanos, tá? Mas tem laboratório que mesmo assim identifica só o fungo e não a doença. Então, quando você for mandar para o laboratório, certifique-se que o laboratório vai pesquisar a doença para saber se a sua ave está doente ou não. E para finalizar o vídeo de hoje, uma coisa que eu quero pontuar com vocês, tá? Todo mundo já sabe, mas eu vou repetir isso em todos os vídeos. Quem dá diagnóstico se a ave está doente ou não é o médico veterinário. Quem dá tratamento para as doenças é o médico veterinário. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Quem escrever nos comentários desse vídeo tratamento alternativo, remédio, eu vou excluir o comentário, tá? Porque quem dá tratamento é médico veterinário. Eu fiz esse vídeo para vocês terem um conhecimento geral da doença, como é que funciona, alguns sintomas, mas quem vai olhar a tua ave vai dizer se ela está realmente doente ou não e vai te prescrever um tratamento, assinar e se responsabilizar por isso é o médico veterinário, tá? Então não é para você... eu vi que a minha ave está demorando para se desenvolver o meu filhote. Eu vou lá na farmácia, na pet shop, perguntar qual é o remédio. Não é para fazer isso, tá? E mais para frente eu vou explicar por quê. Que até os produtos que são considerados inofensivos, né, como vitaminas, esse tipo de coisa, se o teu animal estiver doente, você pode matar ele. Você pode acelerar o processo da doença e acabar matando ele, tá? Então, quem não tem veterinário de aves na cidade, procura um veterinário normal, leva meu vídeo, fala, olha, eu vi esse vídeo aqui do Felipe, tem esses sintomas, estou achando que a minha calopsita está com isso, me ajuda, liga para o veterinário amigo teu, pesquisa num livro, tá? Que eu tenho certeza que nenhum médico vai se recusar a te ajudar se você tiver um problema, se você tiver um animal em risco.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não é inscrito pode já se inscrever para não perder os próximos vídeos da minissérie de doenças. E quem já é inscrito já sabe que é só curtir e comentar aqui embaixo se tiver uma dúvida, tá bom? Muito obrigado, até a semana que vem.